Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Felipe e eu venho aqui uma vez por semana, normalmente segunda-feira, pra contar um caso que tenha chamado a minha atenção. E o caso de hoje é triste pra caralho. Mas eu vou tentar fazer da forma mais leve possível, porque o nome desse canal é Crime e Comédia, então é pra ter uma partezinha leve, pra ninguém sair daqui deprê. E eu vou parar de tagarelar porque o caso também é longo. Aliás, desculpa. Aliás, peguem os seus drinks. Eu tô tomando vinho. E. Opa! Eu juro por Deus que eu só tomei uma taça. O caso do Todd Millans foi um caso que me deixou deprê demais, porque eu acho que, e eu já vou dar minha opinião desde o começo desse caso, que ele é inocente. E aí vocês podem discordar de mim nos comentários. Só não me xinga muito, porque, né, meu ego. Eu não tenho essa casca de crocodilo. Mas, por favor, escutem esse caso. Escutem esse caso que passou em 2018 no Delaware County, Iowa, Estados Unidos, numa cidade que tem uma população de 800 pessoas. Olha só, uma metrópole, né? Nem Starbucks tem. Pra quem sabe, né, que é meu vício em Starbucks, sabe que se não tem Starbucks, eu não vou. O casal Todd e Amy, que morava nesse estado de Iowa, nos Estados Unidos, nessa cidade de 800 pessoas, eles tinham uma fazenda enorme. Era uma cidade basicamente onde todo mundo era fazendeiro. Era uma cidade rural. Todo mundo trabalhava dentro da própria fazenda pra exportar, enfim, era uma cidade rural. Mas era uma cidade que gerava bastante lucro para aqueles fazendeiros, então não era uma fazenda qualquer, nem nada do tipo. Na verdade, eles ganhavam bastante dinheiro com fazenda e com agricultura e com, enfim, tem até porco tomando sol, enfim. Tem umas coisas assim, no caso, mas X. Então eles tinham essa fazenda e um belo dia, no ano de 2018, a Amy, ela tinha feito uma cirurgia, que não fica claro em nenhum momento do caso sobre qual cirurgia ela teve, sobre que parte do corpo, que ela teve pra fazer uma cirurgia, não fica claro qual cirurgia foi, mas em 2018, em novembro de 2018, em determinado dia de novembro de 2018, o médico dela fala: a partir dessa data, você tá liberada pra voltar a trabalhar. Ela era enfermeira inicialmente, tipo assim, anos antes ela era enfermeira, mas eventualmente ela começou a trabalhar só ali na fazenda mesmo, ajudando o marido a limpar celeiros e celeiros e hectares de fazenda. Como ela tinha passado por uma cirurgia, o filho dela, de 13 anos, ele estava ajudando o pai um pouco mais do que o normal. Era normal que os filhos ajudassem os pais, especialmente os mais velhos, e o mais velho tinha 13 anos. Então o filho estava ajudando o pai dele, fazendo o trabalho mais pesado que a mãe normalmente faria, só que mais leve do que o pai normalmente faria. Então a mãe podia voltar a trabalhar naquele dia, mas ela estava só meio que, ela pegou um balde e estava limpando as lâmpadas, né, de cada celeiro para não juntar teia de aranha, aquela coisa toda. Basicamente ela estava começando devagar. Eventualmente naquele dia que ela começa a voltar a trabalhar, tá limpando as lâmpadas, subindo no balde, o filho dela, que tá mais ou menos 100 metros de distância da mãe dele, percebe que ela fica meio zonza, segura um pouco na parede, desce do balde, senta um pouco, levanta, continua fazendo as coisas. E aí ele avisa o pai dele, o Todd, e ele fala: pai, ó, não sei se a mãe tá bem, né? E aí o Todd dá uma olhada, e ele fala: olha, não é melhor você voltar amanhã? O médico falou hoje, parece que sua pressão tá baixando, não sei, você tá um pouco pálida. E basicamente é isso, e ela fala: não, tô ótima, maravilhosa, incrível. E ela continua lá trabalhando. Ele fala: tá bom, mas qualquer sinal, qualquer sintoma, qualquer desconforto, dorzinha, volta pra casa, deita, descansa, e se precisar, já liga pro médico, por favor. Não é pra você fazer esforço hoje, por mais que ele tenha liberado. Ela continua insistindo que ela tá bem, apesar de estar claro que ela tá indo e vindo nessas tonturas, nessas quedas de pressão abruptas. Mas ela insiste, né? Cabeça dura, aquela coisa. Eu já lembro da minha mãe, porque a minha mãe faria exatamente a mesma coisa, né? Tipo, ela cortou um braço, ela: não, tô ótima. Daquela coisa. Enfim, então o Todd, o marido dela, até meio que pra testar ela e pra ver se ela tava bem mesmo, ele fala pra ela ir pra uma outra região da fazenda. Fazenda é enorme. Uma outra região da fazenda que tem mais ou menos 110 metros de distância de onde eles estão, ele e o filho. Ele pede pra ela pegar uma caixa onde eles colocavam, eles tinham muitos gatos.
na fazenda, onde eles colocavam todos os gatos. Porque depois que eles terminassem de arrumar aquela parte da fazenda, eles iriam usar maquinário pesado pra, enfim, eu não tenho nada de fazenda, mas pra fazer coisas de fazenda. E aí eles tinham medo de matar um gato sem querer, então eles colocavam todos os gatos dentro dessa caixinha, caixona, né? Tipo, mas ela é razoavelmente leve, tem um maquinário que facilita a movimentação dela de dentro de uma cabana pra fora. Então eles dão essa função pra ela, de caminhar 110 metros de distância, que é mais ou menos a distância de um campo de futebol americano, e pegar essa caixa. O Todd ainda diz pra ela que se ela se sentir mal em algum momento, pra ela não pegar a caixa e voltar pra casa. Aparentemente ela tá se sentindo bem, ela tá indo em direção lá, né? Eles voltam pra dentro da outra cabana, ou do outro estábulo em que eles estão. Continuam fazendo o trabalho deles, o filho e o pai. E 1h30 depois que eles terminam esse trabalho, saem, eles verificam, eles olham e eles veem que a caixa não está fora do local onde eles pediram para que a caixa estivesse fora. Então eles presumem que ela não se sentiu bem e que ela entrou dentro da casa e que eventualmente ela foi descansar porque realmente ela não parecia estar muito bem. Eles eventualmente entram primeiro na casa e não encontram ela. Então eles falam que estranho. E o filho na mesma hora vai buscar a caixa porque o pai fala assim, olha, já que ela não pegou, ela deve, né, tá dormindo, então vai lá pegar a caixa pra gente guardar os gatos e poder prosseguir com o nosso trabalho. Quando o filho do Todd entra nesse local onde tem a caixa, que fica num local bastante estreito, ele se depara com a mãe dele de joelhos, com o rosto pendido, ou seja, caído, e com o que é chamado de notas. Um garfo de fazenda, sabe aquelas vassouras que tem uns espetos nas costas dela, cravada nas costas dela, no meio desse lugar, que ficava a um campo de futebol de distância de onde o pai dele e ele estavam. Obviamente ele entra em pânico, o pai dele escuta o filho gritar, ele sai correndo e meio que ele descreve como, eu entrei na versão adrenalina, porque o hospital mais próximo ficava a 45 minutos de distância de carro da fazenda deles, então ele tenta tirar o corpo dela daquele espaço estreito, no entanto, ele não consegue com o negócio, com o garfo de fazenda enfiado nas costas dela. Então ele tira o garfo, então ela começa a sangrar, porque se um dia você, sem querer, for saqueado, qualquer coisa do tipo, por favor, deixe lá até você chegar no hospital. Então ele tira pra poder tirar ela de dentro desse espaço estreito, enquanto ele pede pro filho dele tirar o carro, a caminhonete. Isso que o filho dele tinha 13 anos, mas ele pede pro filho dele pegar o carro de qualquer jeito, já tirar da garagem pra eles colocarem ela e levarem direto pro hospital. Eles colocam ela nessa picape ou nesse carro, enfim, nesses carros maiores, eu não tenho nada de carro. O filho vai segurando a mãe no banco de trás, o pai vai no banco da frente, já ligando pra emergência pra narrar o que tinha acontecido. E ele começa a narrar e aí ele vira e fala assim, eu tô já indo em direção ao hospital, né? Pensando, 45 minutos, eu tenho que correr pra caralho, porque ela tá sangrando. E aí a mulher do 911 fala assim, você pode encostar o carro? Ele fala, encostar o carro? Como assim encostar o carro? Não, pra você fazer RCP. Só que ele tinha encontrado um pulso filiforme nela, então ela não tava sem pulso. E uma coisa que eu já quero deixar clara aqui, porque você não faz ressuscitação cardiopulmonar numa pessoa que tem o coração que tá batendo. Você não vai lá, a pessoa tá com o coração batendo e começa a fazer massagem cardiopulmonar na pessoa. E ele falou, eu senti pulso, ela tá viva, ela tá respirando. Mas ele segue o que a mulher do 911 falou, pra ele ficar no acostamento, esperar eventualmente a ambulância e começar uma ressuscitação cardiopulmonar na esposa dele que tá com o pulso batendo. Ou seja, é a mesma coisa, vou fazer um parênteses. Eu trabalho ali no hospital. A pessoa tem insônia, só que de repente ela dormiu, sem o remédio. No lugar de dar o remédio, é recomendado para que os enfermeiros bolem. Bolar é quando você faz um círculo na medicação e escreve, não ministrei o remédio, porque a pessoa já estava dormindo. Então a pessoa vai, é a mesma coisa de ir lá e falar assim, senhor, acorda, acorda. Ô, senhor, acorda. É que tá na hora do seu remédio pra dormir. Ele já tava dormindo. Então, meio que essa comparação do tipo, o coração dela tava batendo, pra que vai fazer um negócio pra voltar o coração a bater? Na verdade, isso acaba fazendo, infelizmente, que a hemorragia que tava acontecendo por causa das perfurações nas costas dela piorassem e ela sangrasse mais. E contra a hemorragia, o que deveria ter sido dito na ligação 911 não era RCP, ressuscitação cardiopulmonar, mas sim compressão no local onde estava ocorrendo a hemorragia. Por isso é importante para qualquer pessoa de qualquer idade ler um mínimo de suporte básico de vida. Fechei esse parênteses.
Quando eventualmente eles chegam no hospital com a ambulância, ela já é declarada morta. Ela não teve a menor chance, na verdade, de sobreviver, porque a ambulância demorou para chegar onde o carro estava no acostamento. Aí depois até chegar ao hospital, ela foi perdendo sangue. A cena do carro, especialmente das roupas do filho dela, é descrito como traumático, porque ela ficou no colo do filho dela esse tempo todo. E ela ficou sangrando em cima do filho dela o tempo todo. A cena da morte dela é descrita como uma cena traumática. Eventualmente, o laudo do legista sai e é um laudo bastante duvidoso. Eu vou ler minhas notas. Depois que a Amy é declarada morta, ela vai pro legista para fazer autópsia. Ou para fazer, enfim, análise do corpo. O que o legista nota e que é preocupante é que o garfo de fazenda tinha 4 espetos. No entanto, o corpo dela tinha 6 perfurações. E para que aquele padrão de perfuração que tinha diferentes ângulos ocorresse, ela teria que ter sido perfurada 2 a 3 vezes pelo mesmo garfo. O que faz com que ele pense que não foi acidental. O que faz o legista concluir de vez que não foi acidental, no entanto, é duvidoso. Existem escoriações na parte anterior do corpo dela, especialmente na parte frontal da região da face e na região das patelas. O problema é que essas escoriações, elas poderiam muito bem ter ocorrido na queda, porque o lugar realmente é muito estreito e ela poderia ter caído. 1, ela caiu de joelhos, e 2, ela poderia ter batido e escoriado. Escoriar é raspar, não é uma ferida... É uma ferida superficial, mas é por causa das escoriações mais essas 6 perfurações no lugar de 4 que o legista, na mesma hora, conclui que é homicídio e não uma morte acidental. No mesmo dia em que isso tudo acontece, a polícia já vai no local onde o corpo estava para fazer uma investigação prévia. Na verdade, eles são até bastante rápidos para levar uma pessoa especialista em padrão de gotas de sangue, e eles não encontram nada que indique que aquilo foi proposital ou que foi um homicídio. O que deixa a polícia bastante confusa, porque o legista tinha acabado de falar que com certeza era homicídio, mas só que no local do crime eles estavam esperando encontrar outro tipo de cena, e especialmente esse especialista em padrão de gotejamento de sangue estava esperando encontrar outro tipo de cena, mas a cena que eles encontram é consistente com um acidente e não com um homicídio. Eu não sei exatamente quais são as diferenças de uma cena e outra que eles esperariam encontrar, mas só que a polícia não deixa isso de fora do relatório deles. Tanto é que eles procedem com uma continuação de investigação no lugar de prender a pessoa diretamente. O Todd, no caso. Na entrevista preliminar, que é diferente de interrogatório, o Todd e o filho são entrevistados separadamente e ambos mantêm a mesma história. Ambos contam a mesma história para a polícia, não existe discrepância na história. O único momento em que o filho mesmo narra que ficou longe do pai foram aproximadamente 2 minutos em que ele foi para dentro da casa pegar um copo de água, tomar e voltar para dentro da cabana onde eles estavam, que era a um campo de futebol de distância de onde ocorreu a morte da mãe dele. Por causa de tudo isso, a polícia continua a investigar, e o que eles começam a fazer é investigar o passado da Amy. O que eles descobrem? Que a Amy, ela já tinha tido 2 relacionamentos extraconjugais, e que ambos o Todd ficou sabendo e que ambos ele perdoou. No entanto, a confiança na Amy foi diminuindo conforme o tempo, conforme o segundo caso. Primeiro, uma vez, 2, enfim. Depois da segunda traição, a Amy pediu pra voltar de novo, ele deu essa segunda chance. No entanto, a confiança, como eu disse, estava bastante abalada. E o Todd, ele toma algumas atitudes de uma pessoa que não quer ficar desconfiada, não quer ficar paranoica. Então ele dá, inclusive, isso é descrito pelas amigas da Amy, uma lista de pessoas com as quais ela pode ou não pode andar. Ele cronometra quanto tempo ela demora pra ir pra tal lugar e voltar. Ele começa a tomar algumas atitudes nesse sentido, especialmente quando eles voltam dessa segunda vez, mas ele percebe que ela tá infeliz. E ele percebe que ou ele perdoa de vez, ele é meio que desse estilo de cara, do tipo, ou eu perdoo de vez, ou é melhor terminar. Enfim, ele resolve tentar perdoar de vez. Puta que pariu. É foda. Mas ele percebe que naquele ano de 2018 ela começou a ter uma mudança de comportamento. Isso ocorreu logo depois que ele mesmo não estava gostando do comportamento dele, de sentir que
que tem que ficar cronometrando, ou não sei o que, ele não tava gostando de fazer aquilo. Então ele tem uma conversa com ela de fazer terapia de casal, porque ele fala, olha, eu realmente ainda não confio em você, mas eu não quero continuar te vasculhando, sei lá, não quero continuar me sentindo assim. Então ele pega e ele tem essa conversa com ela. Logo depois ela tem uma mudança de comportamento pra pior, o que é inesperado pra ele, porque ele acha que ela ficaria empolgada com o fato dele falar, ok, não vou cronometrar, ok, não vou parar com isso e eu vou lidar com isso sozinho, mas eu gostaria de fazer terapia com você também. E eventualmente é claro que ele começa a ficar desconfiado de uma terceira traição, e essa traição que ele fica desconfiado é com um tal de Jeremy, e esse tal de Jeremy era um administrador externo, um terceirizado, que fazia administração da fazenda do casal. E ele fica desconfiado desse cara porque ele percebe, né, porque ele vai mexer no celular da esposa. Todo caso aqui que tem isso. A pessoa vai mexer no celular e ele vê mensagens, mas nenhuma delas indica que tem caso nenhum. Mas são aproximadamente 128 mensagens em um mês que os dois trocam, e isso meio que levanta alguma bandeira vermelha aí pro Todd, do tipo 128, só pra falar de administração. Então ele fica desconfiado. Eventualmente ele toma uma decisão de ligar pro próprio Jeremy e perguntar pro Jeremy se ele tava tendo um caso com a mulher dele. Do tipo assim, cara, me conta, vai, fala. Não é como se eu já não tivesse passado por isso. E o Jeremy fala, não, a gente tava falando sobre só administração mesmo. Ele fala, beleza. Ele continua desconfiado. Ele liga pra esposa do Jeremy e fala, pelo amor de Deus, para de ser paranoico. Não tá acontecendo nada, cala sua boca, desliga o telefone. E aí ele diz, né, o Todd diz pra polícia que foi naquele momento que ele ficou tranquilo porque ele confiou na palavra da esposa do Jeremy. Que ela falou de uma maneira que ele realmente falou, não, isso é paranoia mesmo. Mas, infelizmente, ele tava certo. E o Jeremy e a Amy estavam tendo um caso extraconjugal. Nesse momento, é importante de novo eu falar que existem 800 cidadãos nessa cidade. E cidade pequena, as pessoas falam. Então começa aquela fofocada toda e assim, começa uma história mais cabeluda que a outra, do tipo, a Amy já tinha um apartamento, já tinha separado o dinheiro, já tinha entrado com a papelada do divórcio, ele descobriu. Assim, as coisas assim mais absurdas, porque né? Tipo, era o assunto da cidade, era o caso. E as amigas da Amy, assim, tipo, era... Meu, você viu a última notícia? Sabe qualquer coisa? Tipo assim, não tinha mais nada pra se falar a não ser isso. Então isso definitivamente não ajudou nesse caso. Era fofoca atrás de fofoca, e a polícia tem dever de investigar, então, tipo, cada fofoca eles tinham que investigar até o fim pra descobrir que era fofoca. Tudo levava a becos sem saída atrás de becos sem saída. Eventualmente a polícia se cansa de fofoca, pega as partes que eles acham que são mais críveis, e basicamente toda acusação, todo julgamento e tudo que vai acontecer vai girar em torno não de contestar o laudo pericial, não de contestar o médico legista, não de contestar a ciência, não de verificar o espaço físico onde ela foi encontrada, as possíveis escoriações, DNA, cena do crime. Não, vai se basear em testemunho das amigas. Então as amigas falam que elas já tinham, que a Amy já tinha separado um apartamento pra largar o Todd, que ela já tinha separado uma grana, que ela tinha separado do Jeremy porque ela queria algo a mais com o Jeremy, e o Jeremy era casado e tinha filhos. O Jeremy foi investigado, aliás, mas ele nem tava na cidade, e o telefone dele, ele tava com o filho, bateu com outra cidade, então por isso que eu nem vou mencionar essa parte. Ele não foi nem pessoa de interesse, muito menos suspeito. Toda a acusação vai se basear muito nisso e não nas evidências concretas sobre o caso. Então vira um julgamento de fofocas, basicamente. No entanto, a pior coisa sobre esse julgamento é justamente a defesa. E, por incrível que pareça, quando o Todd efetivamente é preso, e ele é preso por quê? Porque eles conseguem mandado de busca e apreensão, eles pegam os computadores do do Todd. Eles conseguem um mandado de busca e apreensão, eles pegam os computadores do Todd, eles também descobrem que as câmeras de vigilância da fazenda não estavam funcionando no dia que aconteceram os crimes, mas no dia seguinte voltaram a funcionar. E essas são as maiores provas que eles têm para prender ele 7 meses antes de começar o julgamento. No entanto, o julgamento vai se basear muito nessas testemunhas e na ligação 911. Então, durante o julgamento, basicamente, as provas que dava para verificar, a prova pericial, não foram
rodapé do julgamento. E tudo se baseia muito no que as amigas falam, e também se baseia nessas duas provas, que são os computadores, pesquisa Google, e que realmente a coisa não fica muito boa pro Todd nessa parte. Mas se baseiam também no fato das câmeras não funcionarem. Então eu vou falar primeiro das câmeras. As câmeras, elas não só paravam de funcionar na fazenda do Todd, mas em todas as fazendas que tinham ali. Todo mundo ali trabalhava com fazendas de alguma forma ou outra. No entanto, no inverno, os gatos, tinha muito gato, aparentemente todo, não sei porque eles tinham gato, não sei porque se põe gato em fazenda, talvez pra pegar cobra, enfim, caçar algum bicho, não sei. Mas existiam muitos gatos. Os gatos no inverno, eles iam pro lugar onde tinha um gerador das câmeras e que era quente. Eles ficavam ali e eventualmente eles derrubavam o negócio e caía a câmera e eles tinham que ligar no dia seguinte. Isso acontecia em todas as fazendas, não só na do Todd e da Amy. E a segunda prova foi a prova Google. E aí sim, essa realmente foi talvez a maior evidência contra o Todd. E aí a prova Google foi: dentro das provas coletadas por meios eletrônicos da família do Todd, né, da Amy e do Todd, eles dividiam os mesmos aparelhos, os mesmos tablets, etc. Só deixar claro. Mas foram encontradas as pesquisas Google que eu vou narrar a seguir. Então a primeira, aspas, o que os astecas... Desculpa, não posso dar risada dessas coisas. O que os astecas faziam com as esposas que traíam? Fecha aspas. As culturas milenares matavam pessoas adúlteras? Fecha aspas. Por que milenares? Por que astecas? Ok. Eu sei que eu não deveria estar rindo desse caso, mas eu sempre faço isso. E vocês sabem que não é de propósito. Aspas. Matando mulheres que traem. Fecha aspas. Aspas. Uma vez traidora, sempre traidora. Fecha aspas. E uma entrada num site que tinha um artigo chamado, aspas, 16 fatos sobre mulheres que traem, fecha aspas. Não fala qual é a data que ele fez essa pesquisa, mas tá na cara. Tipo assim, essa é a prova mais direta, né? Tipo assim, na hora que eu vi isso, eu falei, ih, Todd, você tá meio ferrado. Mas, ao mesmo tempo, tinha outras pesquisas, como vestido de noiva. Só que ela era casada, então por que ele ia procurar vestido de noiva? Sendo que ela tava querendo casar com um cara que era casado lá e que deu pé nela. Aliás, um detalhe, no dia que ela morreu, era o primeiro dia que o médico falou que ela podia fazer qualquer coisa física. Só que durante o julgamento, o Jeremy é chamado pra testemunhar e o Jeremy fala que 2 dias antes dela morrer, ele encontrou com ela, onde eles participaram de relações sexuais. Então, obviamente, ela fez algum esforço físico. Ou ela ficou deitada lá, não sei. Não tava lá pra saber, né? Então essas eram as provas apresentadas durante o julgamento. Mas eu acho que a pior coisa que aconteceu nesse julgamento foram os advogados da defesa do Todd. Porque o Todd, ele foi consistente e, juro por Deus, quando eu tô gravando isso depois de ter assistido horas e horas de depoimento. O Todd, ele não mudou a história, coisa que é comum pra quem é culpado mudar. É comum mudar, até a pessoa não culpada mudar um pouquinho a história, mas assim, ele não mudou nada. Ele foi consistente na história dele. Ele deu explicações plausíveis. Mas na hora do julgamento, tem o julgamento inteiro dele na internet. Tipo assim, meu, tem uns canais que vocês acham tudo. Quando tem júri nos Estados Unidos, tem um negócio que chama opening statements. Ou seja, tipo, a defesa vai lá e fala o que ela acha, a acusação vai lá e fala o que ela acha. Assim como no final eles fazem a mesma coisa. A defesa do Todd, o Todd sempre falou que foi um acidente, que ele tem certeza que foi um acidente. Nunca mudou essa opinião. A defesa do Todd vai lá e fala que a Amy foi vítima de um violento e cruel assassinato cometido por uma terceira pessoa desconhecida. E a cara do Todd nessa hora é do tipo, quê? Eu não tô... Quem me falou isso? Não tô sabendo. Eu falei que era... Eu sempre falei que foi um acidente, que ela tinha feito uma cirurgia, que ela tava meio zonza e... Tipo assim, eles fuderam com o negócio no primeiro dia, os advogados do Todd. Foda. Não sei o que deveria acontecer com um advogado desses, né? Pelo amor de Deus. Vou tomar um gole no meu. Tenho aqui, né? Me acalmar. Porque eu tô balançando muito os braços. É porque eu tô investindo na história. Então começou tudo errado, enfim. Deu tudo errado. Uma porcaria de julgamento. Sem prova nenhuma. Tudo
disse-me-disse, e assim, pra botar a cereja em cima do bolo, virou notícia nacional. Notícia nacional dos Estados Unidos, todo mundo acompanhando pela televisão, não sei o que, tava ao vivo, aquela coisa toda. Aí tinha uma dona de casa sem fazer porra nenhuma na casa dela, que tava acompanhando desde o começo o julgamento, e ela ouve a ligação 911, que é tocada durante o julgamento várias vezes, etc. E sabe quando tem aqueles barulhos do tipo na ligação, do tipo a ligação tá quase que sem sinal? Ela fala assim, eu ouvi ele falando vagabunda, morra, sua traidora. Eu ouvi ele sussurrando isso. Ninguém até então, tirando essa nonoca. Como que chama nonoca? Não é nonoca. Essa mulher aí que não tinha nada a fazer. Ela ouve isso. E ela não só ouve, mas ela decide ligar pra promotoria e falar: vocês não ouviram que ele falou tal coisa? E a promotoria leva isso um dia antes de terminar o julgamento dele pra botar assim a cereja em cima do bolo mesmo, assim. Isso que é proibido, né? Tipo, existem procedimentos, procedimento investigatório, procedimento de apresentação de provas já tinha passado, mas eles levam, o juiz aceita, ninguém fala nada, ninguém reclama de nada e beleza. O Todd, ele achou a defesa dele tão ineficiente que ele falou: é melhor eu subir lá e tentar dar minha versão do que continuar confiando nesses advogados aí, que depois eu vou ter que pedir pra tentar ter um novo julgamento, certeza. Então ele vai e na cross-examination, quando a promotoria vai fazer o questionamento, eles colocam a ligação 911 e a promotora diz pra ele se ele consegue ouvir, e tá na cara dele que ele não consegue ouvir nada, ele falando, sussurrando, morra, vadia traidora, por exemplo. Eu não lembro exatamente a frase, mas era desses termos. Aí vai a defesa fazer uma, né, a tréplica do cross-examination e fala, na verdade, ele fala: nossa, o corpo dela tá tão frio. É o tipo de coisa, de estática, que você fala assim: nossa, eu tô ouvindo bananas. Você tá ouvindo bananas? E aí você começa a ouvir bananas. Tipo assim, gira o disquinho da Xuxa ao contrário. Tá ouvindo ela falando demônio? É tipo isso. Ninguém ouve nada até alguém falar que ouviu alguma coisa. Aí todo mundo ouviu a mesma coisa. Então, o júri, com 2 dias de deliberação depois do fim da audiência de julgamento do Todd, declara o Todd culpado. E por um tempo, durante a pandemia da Covid, ele não teve audiência de aplicação de sentença. E ele foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. O que é raro falar nesses casos, mas eu acho absurdo. Eu acho que ele não tinha a menor possibilidade de ter matado a mulher. Eu vou tentar colocar painel sketch lá, um desenho. Ele basicamente, para matar ela, ele teria que sair do ponto A, correr um campo de futebol americano inteiro que tem 110 metros de distância, matar ela 3 vezes no lugar onde ele não conseguia nem movimentar o braço de tão estreito que era, voltar correndo antes que o filho dele terminasse de tomar o copo de água, se recompusesse todo, né? Não tô suando nem nada, pra poder ter matado ela. Então eu não sei o que aconteceu. Eu realmente acho que foi um acidente. Ela tinha feito uma cirurgia, a pressão dela estava caindo o tempo todo, e até existe um catálogo sobre possíveis acidentes laborais em fazenda. Então qualquer atividade ali era perigosa de qualquer forma. Então eu acho que ele foi injustamente condenado, acho que ele foi injustamente sentenciado. Ele tentou, durante o ano da pandemia, pedir um mistrial, ou seja, anulação do julgamento e fazer um novo julgamento, foi negado. Nesse momento, essa é a notícia e o fim desse caso, mas eu sinceramente espero que ele tenha um segundo julgamento, porque pra mim tá na cara que não foi ele. Mas eu gostaria de saber quais são os seus pensamentos, o que vocês acham. Vocês concordam comigo? Discordam 100%? Totalmente? Tem dúvida? Abaixo, comentário. Redes sociais em algum lugar da tela. Se inscrevam, sininho, compartilhem, isso ajuda bastante. É isso, gente. Até o próximo caso. Tchau!